Olá, boa noite. Que bom ter vocês aqui nessa nossa live sobre mudanças. Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante que faz parte da vida de todos nós. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa dificuldade em ter constância no nosso processo de mudança e quando falta vontade e sobram motivos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. E enquanto vocês vão chegando, eu escolhi começar essa nossa live com uma poesia da Clarice Lispector que chama Mude. Eu vou estar lendo aqui para vocês, para depois a gente estar conversando. Mude. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos, o estilo das roupas. Dê os teus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Toma banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva novas poesias. Jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus. Se não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso o que importa.
O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Clarice Lispector. Eu adoro esse poema dela e acho que tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Então vamos lá. Para começar essa live de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que enviassem os aviãozinhos convidando outras pessoas para participar dessa nossa conversa de hoje. Convidem outras pessoas que vocês acham que possam se interessar também por esse assunto que é tão importante na nossa vida, as mudanças. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica, trabalho com adultos, famílias e casais aqui no meu consultório. E todas as quintas-feiras eu estou aqui com vocês, partilhando temas do nosso dia a dia, das nossas relações familiares, sobre a autoestima, das relações de casais e vamos juntos construindo isso. Hoje nós vamos ter uma conversa bem gostosa sobre mudanças. Eu vou falar um pouquinho o que eu planejei para trazer para vocês e ao final eu vou parar uns 10 minutos antes para vocês estarem me perguntando, para a gente estar trocando, tá bom? Me deem um retorno de como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo bem, se a gente pode começar agora falando desse assunto, como é que tá chegando aí para vocês. Então vamos lá. Para a gente pensar em mudanças, uma coisa muito importante é a gente estar se questionando como é que a nossa família de origem lida com mudanças. Porque como terapeuta sistêmica, eu sempre vou olhar para o meu cliente dentro da árvore genealógica dele. Quais são as suas heranças transgeracionais acerca das mudanças? Como que é lá na sua família a questão de, por exemplo, de tirar férias? Vocês sempre tiraram férias para o mesmo lugar? Como que é a questão de restaurante, de ir em restaurantes diferentes, de fazer comidas diferentes aos domingos? Existem famílias que passam anos, uma vida inteira, fazendo o mesmo prato, saindo para os mesmos lugares. Como é que o que você aprendeu lá na sua família sobre mudar, sobre experimentar o novo, o desconhecido, sobre arriscar? Porque as nossas histórias, as nossas escolhas, elas não começam aqui em nós, elas começam lá em cima, com os nossos avós, com os nossos pais. Então pare um pouquinho e avalie isso. Como é que a sua família de origem, os seus avós maternos, paternos, como é que eles lidavam com essa questão do novo, do arriscar-se? É muito difícil para você arriscar, experimentar? É uma coisa que não faz parte, não fez parte da sua história familiar? Então é muito importante, sempre que eu olhar para uma questão minha, eu volto o olhar lá para a minha árvore genealógica. Existem famílias, de pessoas que precisam dessa estabilidade, dessa previsibilidade. Existem famílias que as pessoas são mais ousadas, que elas experimentam, que elas arriscam. E não existe certo e errado, existe um padrão de funcionamento. E à medida que eu percebo que eu estou tendo prejuízos, eu vou construindo mudanças que eu escolho, algumas vezes diferente do que eu herdei. Então esse é o primeiro passo para a gente estar pensando em mudanças. Mesmo para aquelas pessoas que tiveram famílias que lidam com mudanças de uma forma mais natural e mais tranquila, é importante a gente entender que mudar sempre vai trazer desconforto.
Porque nos tira do lugar conhecido, daquilo que é cômodo, mesmo que seja algo que esteja me fazendo mal, que me faça me sentir desrespeitada por algum motivo, ainda assim é um lugar cômodo, porque é conhecido. Porque mudar envolve risco. Eu fico sem a sensação de previsibilidade, sem a sensação de controle. Então mudar vai exigir mais da gente. Nós não fomos feitos naturalmente para mudanças. Nós buscamos pelo conhecido, por aquilo que é confortável. Tanto é que quando hoje a gente depara com algumas memórias infantis, com alguma coisa que me remete à minha infância, me dá uma sensação gostosa, porque aquilo é conhecido, é seguro. Mas, para que eu possa ir além, eu preciso me arriscar, me desacomodar, tirar desse lugar confortável. Enquanto a gente estava conversando, nas caixinhas de perguntas que eu abri, com várias perguntas diferentes relacionadas à mudança, eu selecionei 3 aspectos que, a meu ver, dificultam o processo de mudança. Eu vou estar conversando aqui com vocês e depois eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Então, o que eu pensei? Quais são os 3 aspectos que mais dificultam a nossa mudança? A constância, o olhar do outro e o não acreditar em mim mesmo. Então vamos começar pela constância. E essa é uma das queixas mais presentes aqui no meu consultório. O movimento de mudar, grande parte das pessoas começa com o movimento, mas não tem a constância. Porque é difícil, porque exige muito, porque a gente perde a vontade de continuar com esse novo padrão. Então, o que a gente tem que pensar? Assim, volta e meia vocês me perguntam, Renata, ontem eu respondi uma caixinha sobre isso. Existe uma técnica para eu ter constância com a atividade física? O que eu faço para eu manter o meu processo de mudança? Então, é importante pensar que essa questão da vontade e do motivo. Muitas vezes, a vontade, ela vai desaparecer. E aí, eu preciso ter clareza de quais são os meus motivos. O que eu gostaria de discutir com vocês? Essa clareza de que eu estou hoje no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Então, do ponto A até o ponto B, existe um caminho. Esse caminho, para eu chegar lá, eu vou precisar ter muita constância nesse processo. Então, quanto mais clareza, quanto mais eu conseguir visualizar o ponto B, porque aqui são os meus motivos, é aqui que eu quero chegar, é aqui, nesse lugar que eu quero chegar, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, afetivamente, é quem eu quero ser. E quando eu estou aqui e eu fico sem vontade nenhuma de continuar, eu me pergunto, para que eu estou fazendo isso? Para chegar lá no ponto B. Então vamos pensar um pouquinho em alguma mudança que você quer muito colocar em prática na sua vida. Pode ser em relação ao dinheiro, em relação à dieta, à atividade física, à maneira de se comunicar. Então o mais importante é eu clarear esse ponto B, escrever aonde eu quero chegar. Vamos pensar numa coisa que é bastante comum, principalmente as mulheres, A questão do emagrecimento. Eu quero ter esse corpo, eu quero ter X% de massa magra, ou eu quero ter força, Eu quero envelhecer com força, alguma coisa nesse sentido. E aí eu preciso escrever isso detalhadamente, eu preciso visualizar. E esse motivo, ele é interno. Porque às vezes alguém fala assim, eu quero emagrecer para isso, não, eu quero emagrecer para aquilo, não importa. É interno, não é para o outro, é aqui de dentro. Eu fecho os olhos e eu visualizo aonde eu quero chegar. Quem eu quero me tornar, o que eu quero conquistar.
Mas está muito longe, Renata. E aí eu posso dividir isso em micro sonhos, em pequenos sonhos, em pequenos projetos. Porque eu posso colocar esse ponto B ao longo do meu caminho. E as pessoas falam assim, mas eu não sei por onde eu começo. O mais importante é começar. No meio do caminho, esses projetos podem mudar, os sonhos podem ficar diferentes, não importa. O mais importante é o movimento, é essa constância de sempre estar buscando. E quando eu não tenho vontade? Vontade, eu já falei isso aqui há mais tempo. Vontade é coisa de criança, né? Atender às nossas vontades é uma coisa da nossa criança interior. Porque a nossa criança interior, às vezes ela dá birra, porque ela quer alguma coisa. Mas como adulto, eu falo, ok, você está com vontade, tá tudo bem, mas você vai manter o foco aonde você quer chegar, nos seus motivos. E uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que cada um de nós vai escolher a velocidade na qual a gente vai traçar esse caminho. Eu preciso ter clareza do que eu estou disposto a perder para chegar aqui. Então vamos pensar nesse exemplo do emagrecimento. Eu quero muito emagrecer, ter X% de massa magra, mas eu quero fazer isso em menos tempo. Para isso, eu vou pagar um preço mais alto. Eu preciso estar disposto a perder mais, porque eu quero muito ganhar aquilo, quero ganhar logo. Mas, se eu quiser emagrecer, mas eu não quero abrir mão de muitas coisas, eu sei que eu vou chegar lá num tempo diferente. E sou eu que escolho o tempo. A questão de economizar, eu quero comprar um apartamento, eu quero investir, eu quero trocar o carro. Eu quero fazer isso pagando um preço mais alto? Eu estou realmente motivada para isso, no sentido de que eu estou disposta a pagar o preço? Ou eu quero aproveitar, eu quero viajar, eu quero ter prazer e também alcançar isso aqui? Eu é que vou determinar quais passos, em que ritmo eu vou construir esse caminho. Mas eu tenho que olhar muito, tenho que manter o foco lá. É como se todos os dias eu precisasse lembrar: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou aqui? E aí eu me conecto aqui dentro. É por isso que eu falo sempre com vocês a questão do diálogo interno. Há pouco tempo agora alguém me mandou um direct: Renata, como é que faz para me conectar com a minha essência? Eu respondi para ela: me silenciar, olhar para mim mesma e terapia. Todo mundo tem que fazer terapia? Não, de forma alguma. Mas uma das maneiras mais eficazes de nos conectarmos com nós mesmos, conosco, de conectar com a nossa própria essência, é a partir da terapia. Porque é aí que eu paro para olhar para mim mesmo. Então eu preciso estar muito conectado comigo. O que eu realmente quero, o que é importante para mim, não para o outro. Aquilo que eu sinto que vai me atender, que eu vou chegar lá na frente e falar: poxa vida, valeu a pena não ouvir a minha vontade. Porque se a gente fizer o que a gente está com vontade, a gente vai viver de prazeres. E a gente pode sim viver de prazeres, desde que os nossos prazeres não nos distanciam de onde a gente quer chegar. Às vezes, eles vão dar uma desacelerada no nosso ritmo, mas a gente se mantém nessa constância aqui. Faz sentido, gente, essa conversa que eu estou trazendo para vocês sobre a questão da constância? Como é que vocês veem isso? Pense um pouquinho sobre isso, porque eu preciso ter essa clareza do para quê. Para que eu faço isso? Para que realmente eu estou, por exemplo, eu estou aqui no Instagram, para quê? O que importa para mim? E eu preciso me responsabilizar pelo ritmo que eu escolho, né? Ah, mas eu não vou fazer sempre, eu não sou uma máquina. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, é assim mesmo. Ninguém está falando de perfeição aqui. Eu vou fazer o meu melhor. E às vezes o meu melhor não é do jeito que eu gostaria, do jeito que eu planejei, mas o importante é que eu vá me respeitando.
e continuo focada lá. Depois eu abro para as perguntas e vocês trazem sobre a constância. O terceiro ponto que eu percebo, né, pelas falas de vocês, que dificulta muito o processo de mudança, é o olhar do outro. O julgamento externo. Quantas vezes você quis fazer diferente? Você quis cortar o cabelo de um jeito diferente, você quis mudar o seu estilo de vestir, você quis investir no seu Instagram e você não fez isso pelo receio de ser julgada. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que nós sempre seremos julgados. Sempre. Não existe a possibilidade de você não ser julgado. E se você ficar nessa intenção de atender às expectativas do outro, você vai virar um camaleão, porque cada hora você tem que ser de um jeito, cada um espera uma postura de você. Então, todas as vezes que eu olho para o lado e começo a perguntar o que o outro está pensando sobre mim, eu paraliso. Então, o meu foco é lá, aonde eu quero chegar. Para que eu estou aqui? O que me motiva? O que me alimenta a estar aqui? E aí eu mantenho o foco. Então, a gente precisa dar satisfação para 2, 3 pessoas na vida da gente, né? Para quem vive com os pais, depende dos pais, para quem paga as contas, para quem tem um casamento, mas ninguém. A questão é aqui dentro, é com a sua essência, é com você. Não tire os olhos de onde você quer chegar, não tire os olhos de quem você quer se tornar. E quanto mais você se mantiver lá com os olhos fixos aonde você quer chegar, mais o olhar do outro perde a força. Porque não é isso que importa. Então, muito cuidado para nesses momentos em que você se desvia, que você perde o olhar. E o terceiro aspecto que eu percebo que dificulta muito é essa sensação de não conseguir, né? De achar que não é capaz, de não acreditar em si mesmo. Eu preciso estar pensando assim, aonde que eu aprendi que eu preciso ser perfeita, que eu não posso falhar, que eu não posso dar conta. Muitas coisas, a grande maioria delas, a gente só vai ficar boa treinando, fazendo inúmeras vezes. E a gente não vai aprender estudando, sem estar fazendo. Então a gente precisa começar de onde a gente está. E aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai identificando aonde é que precisa de um ajuste. Por quê? Se o olhar é para fora, eu realmente vou ficar paralisado, eu não vou dar conta. Mas se o olhar é lá aonde eu quero chegar, não importa se eu estou fazendo ainda sem me sentir pronta. Eu sempre falo disso aqui, né? Que meu lema, principalmente na internet, nas redes sociais, é antes feito do que perfeito. Porque se eu ficar preso nesse perfeccionismo, e eu fiz um post sobre isso essa semana, né? Por trás do perfeccionismo existe um medo de desagradar, um medo da rejeição, um medo da reprovação do outro. E aí, de novo, é o olhar para fora. Então, se pergunte, esses sonhos, esses projetos, realmente são seus? Você realmente quer isso? Para quê? Isso vai alimentar você, isso vem de encontro àquilo que você sente que é a sua missão. Isso vai te fazer se sentir uma pessoa melhor. É aí que você tem que manter o foco. Porque vai dar medo, vai dar um receio, um frio na barriga. E quanto mais eu mantiver o foco lá aonde eu quero chegar, mais eu diminuo o som desse medo, dessa rejeição e vou me fortalecendo.
e entender que é um passo de cada vez, é processo. E é importante colocar aqui que a vida acontece no meio do caminho. Tem um filme antigo que eu gosto muito para trabalhar isso, chama O Poder Além da Vida. Ele tá com uma pessoa que é o instrutor dele para levá-lo a um lugar muito importante lá no topo da montanha, e ele passa por um lugar lindo, maravilhoso. E aí ele fica perguntando, mas aonde é que você está me levando? Como se ele tivesse o olhar só no resultado. Então se eu ficar, porque olha só, eu mantenho o foco aonde eu quero chegar para eu ter constância no meu processo de mudança. Mas eu preciso aprender a saborear o meio do caminho. Por quê? Se só tiver sentido para mim o resultado, eu passo pela vida sem sentir o gosto, sem saborear, sem viver. Então eu vou nessa direção, mas eu faço pausas para saborear, para sentir o gosto. É por isso que eu gosto tanto do poema da Clarice Lispector, porque ela vai falando disso, né? À medida que eu mudo o lugar que eu sento, o horário da refeição, a padaria que compro pão, a rua que eu passo, para que eu consiga experimentar, sentir o gosto da vida. E mudanças fazem isso com a gente. À medida que eu mudo, eu sinto gosto. Liste o que você está com vontade de mudar na sua vida. Mudar as suas roupas, mudar a sua alimentação, mudar alguns hábitos. E o que tem te impedido de mudar? É a aprovação do outro? É a não permissão para arriscar? Quantas pessoas têm projetos fantásticos profissionais, mas fica agarrado naquela segurança, naquela estabilidade? Então comece a colocar no papel os seus micro sonhos. Divida-os em vários pedacinhos. E vá observando o que está emperrando isso. Qual que é a sua dificuldade? Para onde é que você está olhando nesse processo de mudanças? O que vocês gostariam de perguntar sobre isso, gente? Né? Porque quando eu falo de não acreditar em mim, é isso que eu queria deixar. A questão da gente fazer microsonhos, essa permissão de falhar, de não ser perfeito. Ser perfeito é uma coisa chata, é pesado. Então eu preciso ter isso, ser mais leve. Hoje tem um caderno de sonhos que está fazendo diferença na minha vida. Eu adoro o caderno de sonhos. Tem uma live que eu fiz, hoje eu até mandei ela para um cliente, que chama Você está sobrevivendo ou florescendo? E eu falo dessa importância da gente ter o caderno de sonhos. E o caderno de sonhos, ele ajuda muito nesse processo da gente manter o foco. Porque quando eu escrevo no caderno de sonhos, é como se eu oficializasse esse desejo de mudança comigo mesmo. Então eu estou sempre dando uma lida, eu estou sempre olhando, e aí eu me lembro, gente, por que eu estou trabalhando nesse ritmo? Eu tenho um sonho. Por que eu estou indo para a academia sem vontade, sem coragem? Porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. O caderno de sonhos é fantástico assim. Assistam essa live lá. Você está sobrevivendo ou florescendo? Está no meu canal no YouTube. E façam um caderno de sonhos, porque ele vai ajudar a clarear os motivos de vocês e mantê-los sempre em mente. Deixa eu olhar mais uma pergunta. É importante ativarmos a nossa identidade em Cristo. Somos filhos amados do Senhor. Com certeza. Não consigo vencer a alimentação. A questão da alimentação tem a ver com isso, né? Então, assim, um passo de cada vez. E aí pode estar ligado à questão da fome emocional. A fome é de amor, não é de comida. Também tem uma live sobre isso que acho que vale a pena olhar, né? Desenhe, tenha bastante clareza desse projeto em relação ao emagrecimento, que lugar que você está colocando a comida na sua vida. Fazer um quadro de sonhos, sim, eu acho fantástico fazer um quadro de sonhos. O que mais, gente, que vocês gostariam de perguntar? O que faz com a opinião, Renata? O que faz com que a opinião seja tão importante? A opinião do outro?
é muito essa questão de dar voz para o outro, né? E eu preciso escutar a minha própria voz. Porque se eu ficar atenta à voz do outro, eu paraliso, eu paro de crescer. Então eu olho para a minha voz. Por isso que é fundamental ter consciência de quem eu sou, de quais são as minhas dificuldades. Quando eu falo do ponto A, que é onde eu estou hoje, a base de identificar o ponto A é a questão de viver conscientemente. Então eu tenho que ter consciência. Quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero chegar, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus sabotadores. Então vamos pensar em questão de dinheiro. Eu quero muito economizar porque eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro, eu quero quitar as minhas dívidas, mas eu tenho uma certa, não posso chamar de compulsão, mas eu tenho uma impulsividade para comprar. Então eu peço às lojas para não me mandarem sacolas, eu não vou ao centro, o dia que eu estou de TPM eu não saio de casa para ver vitrine. Então eu já identifico, eu reconheço que eu tenho uma fragilidade, né? Então essa questão do ponto A, de onde eu estou hoje, exige consciência de quem eu sou, de quais são as minhas dificuldades, os meus sabotadores. Por exemplo, eu amo comer doce. Então, eu prefiro não ter doce em casa de maneira alguma, em hipótese alguma. Eu até brinco assim com os meninos em casa, eu não tenho maturidade para ter doce em casa. Porque eu posso estar um dia mais cansada, eu posso estar de TPM, eu vou comer além do que eu deveria comer, então é melhor não ter. Eu já sei qual que é o meu sabotador, né? Ir à academia é muito difícil, então eu preciso ter um personal que eu faça um compromisso com ele. Porque eu vou mais pelo compromisso com ele do que pela minha vontade, porque existe um sabotador aí. Então, qual é o horário que eu consigo cumprir esse compromisso? Então, fiquem muito atentos a essa questão do diálogo interno. Quem eu sou? Quais são as minhas dificuldades? De quais maneiras eu passo a perna em mim? A gente já sabe. E aí eu preciso ficar muito consciente. E existem algumas questões que eu preciso me vigiar. Porque eu já sei que eu passo a perna em mim. Então eu fico atenta, eu fico alerta. Nesse aspecto aqui eu não posso relaxar muito não, porque eu vou passar a perna em mim. Então é muito importante isso. O que mais, gente, que vocês gostariam de me perguntar? O Ritmo da Vida é um livro ótimo. Todos acreditam em mim, menos eu. Aí tem a ver com autoestima, né? Me apropriar dos meus valores, ter orgulho autêntico, reconhecer em quais aspectos eu sou competente, ter orgulho disso, né? Me sentir merecedora. Então a gente precisa trabalhar a autoestima, porque se eu não acredito em mim, é um dificultador imenso nesse processo de mudanças, porque eu vou ficar sempre esperando a validação do outro. Aí eu fico refém pela validação do outro. Isso é uma coisa bem arriscada. E quando não sabemos onde queremos chegar? Às vezes a gente não sabe exatamente aonde a gente quer chegar, mas a gente sabe o que não está bom hoje, o que pode melhorar. Então vai pelas 4 áreas lá que o autor do Ritmo da Vida coloca. A área espiritual, física, afetiva e intelectual. O que não está bom em cada uma dessas áreas. Porque se eu não sei exatamente aonde chegar, eu começo identificando o que não está bom. Em que situações que eu me sinto desrespeitada por mim mesma? O que eu gostaria de fazer um ajuste? Então comece a listar os desconfortos. A partir daí, você começa a traçar mudanças para eliminar os desconfortos, para minimizar os prejuízos que você tem hoje e assim inicia. Porque a questão, o mais importante é o movimento, é a mudança. No meio do caminho, as coisas vão sendo clareadas. Porque hoje, aonde eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Mas muito provavelmente, quando eu chegar no ponto B, eu vou descobrir que tem mais um mundo pela frente. E eu vou querer outras coisas. Porque são os sonhos que nos fazem sentir vivos. São os projetos, os desafios que
que traz essa sensação de vida, né? Do novo. O importante é começar. Isso já é um sabotador. Mais perguntas? Obrigada pelos elogios de vocês, pelas partilhas. O Caderno de Sonhos realmente ajuda a manter o foco, é verdade. Então, eu quero, manter, que eu estava começando no início, fazer as lives mais curtinhas, esse que é o nosso propósito, sempre 30, 35 minutos. Então, para a gente poder fechar essa nossa conversa de hoje sobre mudanças, não existe método, não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa assim, uma grande descoberta. Não, mudar é difícil, é arriscado, é desconfortável, exige de nós. E o que mais dificulta é a constância, o olhar do outro e o sentimento de não dar conta. Então, se eu pudesse falar uma única coisa para vocês, coloquem no papel tudo aquilo que está incomodando, que não está bom, que você corre o risco de daqui 30 anos falar, poxa vida, estou me devendo isso. Nossa, essa não era a colheita que eu gostaria de fazer. Então a gente precisa focar muito na colheita, porque se eu plantar melancia, eu não vou colher morango. Então, quais são os moranguinhos que você quer colher daqui 20, 30, 40 anos? Coloque no papel e comece. Todos os dias, vá lá e dê um outro nome para o seu moranguinho. Qual é o moranguinho que você quer conquistar agora? E se mantenha. Mantenha o foco em quem você quer se tornar. E saboreie, sinta o gosto da vida. Experimente. Eu vou colocar amanhã um resumo dessa live no Telegram e vou colocar também essa poesia da Clarice Lispector, Mude, que eu li aqui no início da live, porque eu acho que vale muito a pena a gente pegar algumas coisas que ela coloca na poesia para a gente realmente colocar em prática, Experimente, comece essas mudanças por essas questões que ela sugere aqui, pela rua, pela padaria, pelo lugar que você sente, pelo lugar que você dorme. Vamos mudar, porque é o que ela coloca, O mais importante é a mudança, o movimento. Só o que está morto não muda. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Então, mude. E tenha constância nas mudanças de vocês. Eu vou abrir uma caixinha no final de semana para vocês me darem mais sugestões das nossas próximas lives. E espero vocês na próxima quinta-feira para a gente estar conversando. É muito bom sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Um beijo grande para vocês e bom restinho de semana. Até a próxima quinta.